Hello po. Eu não sei o que se chama em português, mas quando alguma coisa irrita a pele, a gente tem vontade de, assim, né? Para aliviar o itch. Itch em inglês, mas em português eu esqueci. Essa é que a coisa que irrita ou incomoda a pele, a gente chama catê. 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 Por isso, se você sente que você quer assim, porque é makati. Makati. Makati ang balat ko. Eu tenho vontade de, assim. Esse é kamot. Esse ato para aliviar o kati é kamot. Ai, sarap. Ai, que delícia. Ai, sarap. Esse. Então, a coisa que incomoda a pele, a gente chama kate. O sentimento é makate. Makate, makate. Viu? E para aliviar a kate e o sentimento de makate é kamot. Kamot. Ai. Kamot. Vamos usar kamot em uma frase. Be, kamutin mo naman yung likod ko. Makati eh. Ay, ayan. Sige pa. Ay. Ang sarap. Ay, sige pa, sige pa. Ay, ang sarap. Kamot. Ay.